No vídeo de hoje eu quero trazer algumas questões para vocês, mais precisamente 5 questões que estão sendo bem cobradas na prova teórica do Detran, e eu quero explicar para vocês essas questões. São questões de sinalização de dispositivos de retenção. Tem uma questão de semáforo nova que começou a cair essa semana, e também tem 2 questões falando de advertência. Então, eu vou trazer para vocês essas questões. Vai ser um vídeo bem curto para explicar para vocês apenas essas questões. Então, já deixa o teu joinha aí no vídeo. Se você não é inscrito, já se inscreve e vem comigo acompanhar essas questões. Então, como vocês estão vendo aqui, essa primeira questão lhe diz o seguinte: as placas a seguir ilustradas, ou seja, essas 3 plaquinhas aqui, quando colocadas junto a obstáculos tais como pilares e viadutos, narizes de bifurcação e etc., são dispositivos de sinalização de alerta do tipo marcadores. E aí que está a questão, ele quer saber marcador do quê? Aí, esta plaquinha aqui, essas placas, elas são placas de advertência. Ah, prof. Lu, mas elas estão preta e branco. Sim, ele está contando que ela é preta e amarelo refletivo. Então, é essa que está do lado aqui, ó. Coloquei os exemplos aqui para vocês. Essa é a aplicação dela real. E ele vai cair assim, preto e branco. E ele vai contar que, na verdade, é preto e amarelo refletivo. E ele quer saber marcador do que eles são. Nesse caso, eles são marcadores de perigo. Por quê? Porque eles são colocados nos pilares dos viadutos, justamente para alertar que ali tem um pilar e você não corre o risco de acabar batendo o teu carro. A mesma coisa em nariz de bifurcação. Nariz de bifurcação é isso aqui, ó. É quando vai ter a bifurcação da via e aí vai ter essa placa indicando. Então, ela é um marcador de perigo. Então, se cair essas 3 plaquinhas, preta com branco, na realidade, a aplicação delas é no preto e no amarelo refletivo, e ele vai perguntar marcadores do quê? Eles são marcadores de perigo. Esse daqui é muito parecido, mas aqui ele já vai contar que eles são marcadores de alinhamento. Eles são dispositivos utilizados para quê? Então, aqui ele contou qual dispositivo que eles são. Eles são tanto essa placa grande quanto as plaquinhas menores, marcadores de alinhamento. E agora ele quer saber a utilização. Para que eles são utilizados? Para alertar o condutor quando houver alteração do alinhamento horizontal da via. O que vai ser uma alteração do alinhamento horizontal da via? Vai ser uma curva. Então, sempre que tiver uma curva na rodovia, vocês vão perceber que vão ter essas setinhas aqui indicando a presença da curva. Poderá vir mais a plaquinha indicando se é uma curva fechada, se não é uma curva tão fechada, se é uma curva sinuosa. Ele também poderá vir, se for uma curva muito fechada, com aqueles marcadores do 5, 4, 3, 2 e 1. E ele ainda poderá vir o sonorizador no chão. Sabe aqueles que a gente passa e que faz barulho? Tudo isso vai servir para alertar o condutor quando houver a alteração do alinhamento horizontal da via. Então, o marcador de alinhamento, ele vai ser utilizado para alertar o condutor quando houver alteração do alinhamento horizontal da via. E agora, e esse daqui? Então, esse dispositivo aqui, ele é chamado de gradis. E ele quer saber, são dispositivos utilizados para, utilizado para quê? Aonde que eu vou utilizar um gradis? A resposta correta será para evitar a interferência de um fluxo de veículo sobre o fluxo de outro. Pessoal, é um dispositivo de retenção, tá?
Por que que dá a impressão que a letra D está certa, mas não está? Porque esse dispositivo, ele pode ser usado tanto para fluxo de veículos, quanto para fluxo de pedestres. Porém, ele vai evitar, ele vai servir como uma barreira para evitar a interferência dos veículos sobre o fluxo oposto, para evitar a interferência dos pedestres com os veículos. A única coisa errada aqui é a canalização. Por quê? Canalização é quando ele dá um caminho para você seguir. Digamos que tem uma marca de canalização aqui, você vai ter que seguir por aqui. E ele não serve para isso. Ele não serve para canalizar. Ele não está indicando fluxo. Ele serve para evitar. Ele é uma barreira. Olha, já está desenhado aqui. Ele é uma barreira. Então, ele não vai canalizar. Por isso que essa questão está errada. Ele vai evitar, como ele é uma barreira, ele vai evitar a interferência de um fluxo de veículo sobre o fluxo oposto. Poderia ser também fluxo de pedestres, mas daí seria evitar e não canalizar. Então, se cair falando dos gradis, eles servem para evitar a interferência de um fluxo de veículo sobre o fluxo oposto. Essa questão aqui, ela vai falar do semáforo. Então, diz assim: num cruzamento semaforizado, 3 veículos efetuam as seguintes manobras. O veículo 1 passa no sinal amarelo. O veículo 2 passa no sinal vermelho. E o veículo 3 para sobre a faixa de pedestres na mudança de sinal. E ele quer saber, infração, aonde que eu tenho infração? A infração está no 2, porque ele passou no sinal vermelho. Então, avançar o sinal vermelho, ou mesmo a placa de pare, é uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos na habilitação. Então, ele está cometendo uma infração. E parar sobre a faixa destinada ao pedestre também é uma infração. Então, o 2 e o 3 estão cometendo infração. Ah, Profelu, mas passar no sinal amarelo não é infração, não. Se você já iniciou a travessia e após iniciada a travessia o sinal ficou amarelo, não vai constituir infração. Vai constituir infração se você iniciar a travessia no momento em que o sinal ficou amarelo. Então, você não começou a travessia e o sinal ficou amarelo e você atravessar, você vai concluir no vermelho. Aí vai ser infração. Agora, se você iniciou a tua travessia, o sinal estava verde e durante a tua travessia o sinal ficou amarelo, ele não vai ser constituído infração. Vai ser infração se você, porventura, se assustar e parar no meio do cruzamento, parar em cima da faixa de pedestre, ou o cruzamento estar bloqueado no outro sentido e você, porventura, ficar no meio termo lá, ficar ou aqui, em qualquer lugar, bloqueando o cruzamento ou em cima da faixa de pedestre. Mas se você começou a travessia, o sinal estava verde, ele ficou amarelo durante a travessia, você simplesmente vai terminar, vai concluir a travessia sem problema nenhum. É uma penalidade prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Pessoal, penalidade pode ser advertência por escrito, pode ser multa, pode ser suspensão, pode ser cassação. Cuidem, porque o que começa com a letra R são as medidas administrativas. Medida administrativa é o quê? É o recolhimento, é a remoção, é a retenção. Essas são medidas administrativas. Mas penalidade, neste caso, advertência por escrito. Poderia ser advertência por escrito, poderia ser multa, poderia ser suspensão, cassação, entre outros. Agora, olhem a segunda questão. Toda infração de trânsito é passível de uma penalização. São penalidades administrativas definidas pelo CTB. Aqui ele está com apenas uma.
Aqui ele já está com duas, que é a advertência por escrito e também a multa. Ah, professora, advertência verbal não é a mesma coisa que advertência por escrito? Não é. Advertência verbal é algo que não existe. Tudo que existir, ele tem que estar escrito. Seja uma advertência, seja uma multa, seja uma suspensão, seja uma cassação. Ele tem que estar escrito. Tem que vir junto lá o código da multa, o código da infração, qual artigo está infringindo. Então, não existe advertência por verbal. Não existe. Existe advertência por escrito. A advertência por escrito, ela poderá ser nas infrações de natureza leve ou média, desde que o condutor não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. A multa, que são as multas lá divididas nas categorias gravíssima 7, grave 5, média 4 e leve 3. Também poderia ser suspensão, poderia ser cassação. Isso são penalidades. Aí pode acontecer o quê? Um exemplo. Pode ter a penalidade da multa. Uma pessoa que está andando sem cinto. Infração sem cinto, qual que é? Grave com 5 pontos. Só que aí tem algo errado. Então, já foi aplicada a penalidade. Aí tem algo errado. Está sem cinto. Ele vai gerar o quê? Ele vai gerar retenção para regularização. Então, vocês vejam que aqui vocês têm uma penalidade, que é a multa, e aqui vocês têm uma medida administrativa que começa com a letra R, que é a retenção. Então, sempre que falar em medida administrativa, vai começar com a letra R. Recolhimento, retenção, remoção, entre outros. Agora, quando ele falar em penalidade, aí pode ser advertência por escrito, multa, suspensão, cassação, tá? Então, tá aí algumas questões novas aí bem cobradas para vocês entenderem, para vocês interpretarem, para vocês aprenderem. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu terei o maior prazer de tirar todas as dúvidas de vocês. Gratidão pela companhia de todos vocês. Gratidão também por todas as mensagens, todos os feedbacks positivos que eu tenho recebido aqui no canal. É uma honra poder fazer parte dessa etapa tão importante que é o teórico. Eu vou deixar aqui na sequência para vocês, para quem quiser, os nossos e-books. Temos aqui disponíveis no canal um e-book tanto de legislação, quanto um e-book de direção defensiva com as questões mais cobradas na prova teórica do DETRAN. Então, gratidão a todos, sucesso, bênçãos, conquistas e até o nosso próximo vídeo.